Fala nação, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Dessa vez eu tô trazendo para vocês aí os melhores momentos que eu achei relevante no debate que aconteceu na ESPN. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição, tá? Eu tentei separar os trechos melhores, assim, de highlight, né? Pra não ficar aquela encheção de linguiça. E escreve nos comentários qual o candidato que vocês acham que saiu melhor, mais coeso, com mais equilíbrio, e qual é o favorito de vocês, né? Vou deixar a opção por vocês mesmo. E não esquece de deixar aquele like e se inscreve no canal, valeu? Bora lá pro vídeo, que aqui não é sem enrolação. São 2 minutos. Rodrigo Dunche, fica Maurício, não é verdade. Em primeiro lugar, a questão do estádio, eu acompanhei de perto e conheço toda ela. A gente tem projeto, a gente fez um estudo de viabilidade, apresentou para o prefeito, apresentou para a Caixa Econômica Federal. A gente tem tudo. A gente tem uma empresa grande que só faz estádio e que nos próximos dias, inclusive, está apresentando o projeto já pronto. A gente tem orçamento, a gente tem tudo. A gente sabe da força do Flamengo, a gente acredita no Flamengo. Mas a gente acredita na nação rubro-negra. O Flamengo é o maior time do mundo, é a maior torcida do mundo. E o Flamengo não vai precisar se endividar nem prejudicar o seu desempenho esportivo para fazer um estádio. Se clubes menores fizeram, se todos os clubes do mundo razoavelmente bons fizeram, o Flamengo tem que fazer, né? Agora, você dizer que você foi a favor do estádio não é bem a verdade, Maurício, porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque tanto você quanto o BAP, por trás, ficaram falando na pérgola da piscina, nos grupinhos de WhatsApp, falando contra. E, falando especificamente de você, nem você votou a favor do terreno do estádio, nem o Bandeira de Melo. E todo mundo sabe porque a ata de votação é pública, né? Então, assim, essa lista de presença é pública, né? Da X-Volt lá do clube. Então, a gente sabe que nem você, nem os colegas do BAP, né? Os principais aliados deles votaram, foram embora. Se eu sou Flamengo, eu sou a favor do estádio que é o sonho da nossa nação. Eu sou Flamengo pra caramba, tá faltando 10, 20 minutos, né? Para ser votado aquilo ali. Eu vou embora sem votar? Gente, isso aí, para mim, é a maior prova de que você está contra, você e o BAP. Por isso que eu estou dizendo que vocês são contra. Assim, para mim é claro que não adianta você simplesmente falar que é contra, você tem que mostrar, né? Igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, assim, vocês são contra. São 2 minutos também aí para a réplica. Por favor, candidato. Bom, se você provar o que você está falando, eu realmente não vou te chamar de Pinóquio. Como você não vai provar, você é Pinóquio, porque eu entreguei um estudo de viabilidade econômica, financeira, para cada um dos presentes. Eu vou contra o que eu estava apresentando, você é um Pinóquio, tá? Agora, é um Pinóquio do mal, porque você utilizou a força do clube para tirar uma faixa. Eu não estou aqui falando de faixa, não, porque a faixa, se estava no terceiro, se passou para o segundo, era o que menos importava. O que mais importa é a guerra que eu estou vendo no clube, onde não se tem respeito entre os poderes. E o Landim e você fazem o que querem e a comissão eleitoral determina e não é cumprida. Eu tinha 48 horas para tirar a faixa de onde estava e você mandou as seguranças irem lá e tirarem. Eu perguntei isso a você. Você falou que não foi você, que foi o Flamengo. Então, eu estou entrando na comissão eleitoral, eu estou entrando para averiguar realmente se foi você e que Flamengo, será que você está se confundindo? Né? Porque isso é bem próprio de questionamento de quem realmente está sem resposta. E a tua resposta, naquela hora, mostrou que, além de Pinóquio, você foi covarde, porque você utilizou a força da tua caneta, porque você estava na presidência em exercício, e mandou um segurança ir lá e tirar. Isso todos viram, a notícia foi para a imprensa, e você realmente, Rodrigo, me decepciona. Você não sabe realmente o que é ter postura, o que é ser presidente do Flamengo. Eu tenho outra questão, eu lido sempre com a verdade. Se eu tivesse ido contra o estádio, eu falaria. Mas por que eu vou mentir? Todos me conhecem, eu tenho 22 anos e vivo e persigo sempre os melhores costumes na ética, no compliance e na transparência.
O tempo do senhor se esgotou, agora mais 1 minuto para a tréplica. Perdão, candidato já na Maurício, olha só, você é meu amigo, eu sou amigo da sua família. Eu não vou entrar nesse debate com você, negócio de faixa, porque isso é uma besteira, entendeu? Você pode fazer a investigação que você quiser. Estou um pouco preocupado, você nem falou comigo nesse dia. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, Maurício. Contra fatos não tem argumentos. Você foi lá, você estava na sessão, você foi embora e você não votou a favor do estádio. O Márcio Braga estava numa reunião sua que foi gravada e conversou e confirmou que ele saiu, que ele não ficou. Né? Ele e o Tostes. Então, cara, assim, eu tô só dando fatos, entendeu? Eu não tô querendo agredir ninguém, não tô querendo brigar com você, não tô querendo estragar a nossa amizade. Esse negócio de faixa, Maurício, um dia a gente vai conversar sobre isso e você vai ver que não tem nada a ver. A faixa sua era no 2º andar, você quis botar no 3º andar, o Flamengo disse, não pode, porque a sua faixa é no 2º andar, foi sorteada lá. Sua faixa tá linda lá, acho que você não devia estar com esse tipo de preocupação, né, com esse tipo de mágoa. Mas tudo bem, vamos em frente, que importa é a eleição do Flamengo. Segunda pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato Dunche agora pergunta ao candidato BAP. 1 minuto para o senhor Rodrigo. BAP, você integrou a gestão Bandeira de Melo e logo depois saiu brigado. Também você esteve com a gente e também brigou com a gente. Agora você vem com a chapa, que é onde estão as pessoas que estavam em 2015 e 2018, não ganharam nada. Não ganharam nada e o clube andou de lado. Eles não conseguiram dinamizar as finanças do clube. Há com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, né, 49% do Flamengo, ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Essas pessoas, inclusive, votaram contra o estádio, que eu acabei de... votaram contra não. Se retiraram da votação. Então, eu pergunto o seguinte, como é que você acha que você, se aliando a pessoas que não ganharam nada de 2015 e 2018, vão conseguir fazer um Flamengo melhor? E eu queria saber qual é o teu organograma e o que essas pessoas que estavam lá em 18, de 15 a 18, vão fazer. Que cargos elas vão ocupar? Rodrigo, isso é uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que na vida, quando você pega um trem errado, quanto mais cedo você parar e voltar à estação, melhor. Quando você não acredita nos princípios, com quem você está, com o que foi combinado, você tem mais que se afastar. Isso não tem nada a ver com trem, viu, Rodrigo? Isso tem que ver com caráter, com princípios. Então, eu entendo que o que eu acreditava em 12, em 15, 18 e 21 continuam absolutamente intactos. Estes princípios é que eu acredito para o Flamengo. Não foi o BAP que contrariou esses princípios. Foram vocês. Foram vocês. Então, as pessoas que estão comigo são as pessoas que acreditam nisso desde sempre. Nós acreditamos nos mesmos princípios. Não é por outra razão que 15 dos vice-presidentes dessas últimas gestões tiveram a honra de estar comigo. Eu me sinto honrado de ter esses caras comigo. É um orgulho tê-los comigo. Então, quando eu olho para o grupo que está comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que o que pode acontecer de bom para o futuro do Flamengo são com as pessoas que estão aqui. Para vocês que estão aí, que não conhecem o clube, procurem saber, procurem na internet, procurem dar o Google para fazer quem é quem. Uma outra mentira que você está comentando é que sobre pessoas que estão comigo, que de alguma maneira tentaram vender o clube. Quem contratou essas pessoas para darem um parecer, que como profissionais deram parecer, tá certo? Foi o presidente que está com você. Quem discutiu o assunto SAF no Flamengo foi o presidente. Quem trouxe isso para o Flamengo foi ele. E vocês tentam imputar a mim e a outras pessoas isso agora. Quem está no clube sabe disso, sabe perfeitamente disso. Então, essas pessoas que estão comigo, elas vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que eu pretendo transformar o conselho diretor do clube. Não o conselho atual, onde você tem todo um viés amador que você e o presidente defendem. Ajustado o relógio, pode ir lá, candidato. BAP, na verdade, BAP, você está aliado, assim, a lógica, para mim é muito difícil a sua lógica. Você está num grupo vencedor, você estava até 6 meses atrás pedindo encarecidamente ao presidente que te apoiasse, você queria ser o candidato da situação, você inclusive espalhou para várias pessoas que você estava garantido como candidato da situação e, de repente, os princípios que norteiam a nossa gestão não estão adequados, mas são esses os princípios que balizaram ela do começo até o fim. As pessoas que estão com a gente são, assim, por exemplo, todos os executivos que fizeram o Flamengo crescer.
para o patamar que ele cresceu financeiramente, esportivamente, estão conosco. Gustavo Oliveira, que é o responsável pela pasta de marketing, está conosco e vai continuar. Né? Ele trouxe a receita recorrente do Flamengo de 400 e alguma coisa para 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e 100. Então, assim, eu estou muito confortável com a equipe que eu tenho e, assim, a verdade é que assim, o presidente Landim não contratou ninguém. O presidente Landim recebeu uma proposta que eu estou subindo, inclusive, no site, nas nossas redes, uma proposta de compra do Flamengo de 49%, onde uma das pessoas sócias dessa empresa era o Cláudio Prakovic. É fato, entendeu? Você sabe que é fato. Isso, o presidente Landim já falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Existem documentos que isso foi feito. Assim, quem levou a SAF para o Flamengo foi você, com palestras que você fez sobre SAF no Flamengo. Você falava sobre o SAF o tempo inteiro no Flamengo. Então, assim, minha trajetória sempre foi ser contra a SAF. Todo mundo sabe que eu sempre fui contra a SAF, sempre fui contra vender o Flamengo. O Flamengo é da nação, o Flamengo não pode ser vendido. O Flamengo não pode ficar na mão de uma pessoa, o Flamengo não pode ser um dono. Né? No seu grupo tem o VP de Finanças, que inclusive não pôde votar, nem ser votado, porque não pagou a mensalidade. Então, assim, eu não vejo esse grupo todo, posso procurar no Google, 1000 vezes eu não vou achar isso. O que eu vejo é o presidente Landim está com a gente, vai ser o nosso CEO. Fim do seu tempo e mais 1 minuto para o senhor, Sobap. Bom, vamos lá. É uma mentira deslavada que eu implorei por alguma coisa no Flamengo. Eu não implorei por absolutamente nada, Rodrigo. Se tem alguém que implorou e que dizia para todo mundo que você já era o candidato a presidente, é você. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Quem está no clube conhece você, conhece a sua trajetória e conhece mais recentemente as atitudes do presidente, que fala uma coisa e faz outra. São mentiras, mentiras, mentiras. Então, quando a gente olha quem está do lado de cá, são as pessoas corretas. Eu não trouxe a discussão de SAF, há vários vídeos e registros no Flamengo, de áudio e vídeo, do presidente defendendo o SAF, Rodrigo. E você, durante todo esse tempo, você se calou, meu amigo, você se calou. Então, isso não é absolutamente verdade, isso não corresponde à verdade. E nós vamos mostrar que nós vamos tocar o estádio, o nosso estádio, sem SAF e com performance esportiva, que vocês não têm nem ideia de como vocês vão fazer. Na tela aí pra gente, ó, com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? Então, valendo agora os 2 minutos. Primeiro é fazer um projeto para o Mundial. Nós vamos ter profissionais. Esses profissionais vão implantar metodologia e nós vamos ter a condição de ter o melhor elenco. Mas temos que sentar na cadeira presidencial. Não posso prometer o que eu não sei ainda, orçamento, eu não sei ainda o que o diretor que nós já temos, técnico para o futebol, vai propor com a nossa comissão técnica, mas vai ser totalmente profissional o nosso departamento de futebol. O nosso departamento de futebol vai respeitar os atletas, como hoje isso não acontece. O nosso departamento de futebol vai trazer metodologias como a Exos, que não foi renovado o contrato, que prevê acidentes, prevê lesões. Nós temos outras ferramentas que nós queremos implantar. Então, mais do que nome, que agora ainda é cedo, eu quero trazer nova filosofia para o futebol do Flamengo. Eu quero trazer a neurociência do esporte, com psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social, para dar uma condição do jogador ter a mente voltada para um handicap melhor na sua profissão. E isso em todos os esportes do Flamengo. Nós vamos trazer ferramentas, nós vamos trazer os melhores scouts, a parte médica totalmente modernizada, para que a gente não caia no que a gente vê hoje. Problemas físicos, problemas médicos, problemas no futebol, problema de rendimento, atletas que têm que contratar psicólogos. E eu quero dar a melhor formação para a base do Flamengo, implantando também esses sistemas. Eu quero investir na base, porque hoje tem decréscimo ano a ano. Nós vamos investir craque, o Flamengo vai fazer em casa e vamos também trazer grandes jogadores, mas preservando a condição de craque que o Flamengo tem que fazer em casa e voltar a fazê-los. Rodrigo, outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol, que você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo. O que é que mudaria de fato? Por que o torcedor do Flamengo vai acreditar
que alguma coisa vai mudar depois de 6 anos do que a gente está vendo aqui, especialmente nos últimos 3. Então, nos últimos 3, a gente gastou um caminhão de dinheiro com uma performance absolutamente pífia, tá certo? O torcedor rubro-negro viu que a gente gastou muito, disputou pouco. Como é que vai ser? A gente já viu o Fluminense ser campeão da Libertadores em casa, talvez agora o Botafogo seja campeão também. São 4 anos seguidos onde o Flamengo fez figuração no Campeonato Brasileiro. Por que o torcedor devia acreditar que você vai mudar alguma coisa? São 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, Dunche. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca disse nada sobre meia profissionalização. Na verdade, o que eu disse é que a profissionalização em si não resolve tudo. A gente teve é perigoso e é importante dividir um pouco, descentralizar a decisão. A gente teve um exemplo que para mim foi muito ruim na gestão Bandeira de Melo, com o diretor Rodrigo Caetano, que ele era o plenipotenciário e comprava, vendia e fazia o que ele queria. E, portanto, a profissionalização tem que ser vista com um olhar cuidadoso. O fato é que a decisão tem que ser dividida, não pode ser só na mão do profissional. O Rodrigo Caetano, para mim, é um exemplo claro de uma coisa que foi muito ruim. Então, assim, essa é uma questão que eu queria esclarecer. Cuidado para não deixar tudo na mão de uma pessoa, tá? Com relação à nossa gestão, a gente ganhou 13 títulos, disputou 21 finais. Foram 2 Libertadores. Gente, em 58 anos, a gente tinha ganhado uma na gestão do meu pai. Depois, agora, na nossa, a gente ganhou 2, disputou 3 finais. 2 Copas do Brasil, 3 finais, 2 brasileiros, 4 cariocas, 6 finais. Foram 21 finais, 13 títulos. Se isso é ruim, se essa obra completa é ruim, é porque realmente você não foi apoiado pelo Landim como você gostaria. Esse foi um trabalho muito bem feito, que lógico que pode melhorar. Eu sou o Rodrigo Dunche, eu não sou outra pessoa. Eu não tenho compromisso com outras pessoas. Eu vou mudar, eu vou botar um diretor técnico de campo, um cara muito bom. Vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz, que eu acho que você tinha que pedir desculpas a ele, porque você se referiu a treinador como cachorro. E eu vou fazer um Flamengo muito bacana, muito profissional e muito vencedor. E eu tenho a equipe e eu tenho o resultado. Eu estou fazendo promessa, eu não estou só fazendo promessa, eu tenho o resultado para mostrar. E as pessoas que estão lá vão continuar comigo. E é por isso que você está incomodado. 2 minutos também, BAP, para sua réplica. Bom, para quem nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar e podem avaliar. O que falta é o seguinte, não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos, tá certo? A formação de base está caindo, não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram, mas é óbvio que nos últimos 2 anos o declínio é evidente, só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade, né? A venda de atletas da gente está caindo, tá certo? A gente vê a evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não paga a conta, quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma. De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Essa história de que alguém chamou o Felipe Luiz de cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo. E você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. E o Flamengo, pela dimensão dele, tem que ser muito maior e muito mais agressivo do que tem sido. Tá certo? Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Nós não estamos disputando o Brasileiro. Nós saímos de 2 Libertadores de maneira pífia. E você vem me falar dos títulos que nós conquistamos. Nós conquistamos os títulos que nós conquistamos porque nós tínhamos muito mais dinheiro do que todo mundo. Todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu. Alô, nação rubro-negra, se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer e nós vamos piorar e o que está aí vai continuar acontecendo. Seu tempo se esgotou, candidato. Mais 1 minuto agora para o senhor, seu Rodrigo, para a sua tréplica. Bom, eu não tenho conteúdo, mas eu estou aqui falando, eu não estou lendo, eu não estou olhando a colinha, estou sempre respondendo tudo que me perguntam.
Olha, BAP, eu tenho só nessa última gestão uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, um campeonato mundial de clubes júnior, Carioca. É uma gestão vencedora. Olhando a obra completa, você vê como o Flamengo foi bem, como o Flamengo cresceu. É muito triste ver um cara que teve ali até pouco tempo, convivendo com a gente e tal, não sei o quê, tá tendo esse comportamento de esculachar, de reclamar de tudo, de colocar defeito em tudo e de dizer que é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve uma pesquisa aqui em São Paulo, respeitada, que colocou que a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, em números absolutos, foi a do presidente Rodolfo Landim, né, que vai ser o meu CEO, que está comigo. E a segundo colocado foi a do meu pai, que foi presidente campeão do mundo. Então, assim, eu tenho um nome a zelar, eu sou grande benemérito do clube, eu peço um pingo de respeito, pare de chamar que eu estou mentindo e dizer que eu não tenho conteúdo. Isso é ridículo que eu estou falando aqui direto. Segunda pergunta dessa nossa primeira rodada, o tema é futebol nesse terceiro bloco e quem faz a pergunta é justamente o candidato Rodrigo Dunche ao candidato Maurício de Matos. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Maurício, ultimamente eu tenho visto muitas mentiras, inclusive da parte da sua candidatura, dizendo que a nossa gestão é amadora, né? Acho que você estava lá durante esses 5 anos e 5 meses e nunca falou nada sobre isso. Acho que o Flamengo é o clube mais vencedor das Américas em termos absolutos nos últimos 6 anos, né? Pode olhar, pode comparar os títulos dos outros clubes e do Flamengo nos últimos 6 anos, o Flamengo é o mais vencedor. E você está unido com pessoas da gestão anterior. Eu te pergunto, Maurício, a gestão anterior perdeu, teve 3 anos, ganhou 1 Carioca, não ganhou nada em 3 anos. Eu te pergunto, qual é a lógica, Maurício, de você chamar o grupo vencedor, o grupo mais vencedor da história do Flamengo, de amador, e você se auto-chamar o grupo perdedor de profissional? Qual é a lógica? Cara, se eu não me engano, a gestão anterior que ele tá falando, se referindo, é a do Bandeira de Melo, porque, se eu não me engano, o Bandeira de Melo também ganhou a Copa do Brasil, não? Eu tô louco. Só ajustar o seu tempo ali, candidato. Agora sim, 2 minutos para o senhor. Bom, eu fico realmente bastante impressionado com o Rodrigo Dunche. Na fala anterior, ele disse, eu sou Rodrigo Dunche. Poxa, para mim ele é Landim. Mas ele agora, na pergunta, bota de novo o candidato a CEO. Afinal de contas, quem é o candidato? Olha, Rodrigo, se eu passei por uma gestão vitoriosa que deu a base para o campeonato 19, base financeira, que a torcida jogou junto, a torcida acreditou, que eu fui vice-presidente geral, Rodrigo, pelo amor de Deus, reconheça a força de Eduardo Bandeira de Melo, reconheça a força do grupo que fez o Flamengo ter essa condição financeira que tem hoje. Se você não reconhecer, você realmente é um ingrato. A torcida do Flamengo sabe de que eu estou falando. O apoio de Eduardo Bandeira de Melo na minha candidatura muito me honra, como de Márcio Braga também. Nós temos certeza que vamos fazer uma gestão vitoriosa, uma gestão profissional e vai ser vencer, vencer e vencer. Porque o Flamengo merece, a torcida merece. Pergunta a torcida, não pergunta a mim não. Torcida do Flamengo. Vocês sabem quem é Eduardo Bandeira de Melo e vocês sabem o sacrifício que nós fizemos, torcida e gestão, para chegar aonde nós chegamos hoje. Não seja ingrato, Rodrigo Dunche, não seja ingrato. Você sabe o que essa gestão fez pelo Flamengo e a torcida sabe disso também. Muito lamentável a sua pergunta. 2 minutos para o senhor, agora, a partir de agora, Dunche. Bom, o que eu falei são fatos, né? Foi uma gestão onde o Eduardo se esforçou, eu não estou querendo criticar o Eduardo, mas esportivamente ela foi muito mal, porque ele falhou, né? Ele falhou e você estava com ele, você era o vice-presidente geral dele. O que eu perguntei é qual é a lógica de uma gestão que não venceu esportivamente, dizer que a amadora é a gestão que venceu. Isso você não respondeu, né? A nossa gestão tem um organograma totalmente modernizado. A nossa gestão tem um organograma que equivale aos europeus. E na minha gestão, a gente está colocando o diretor técnico esportivo para que fique, então, plenamente
parecida, né? E assim, o Flamengo está muito bem, o Flamengo está voando, o Flamengo está ganhando títulos, o Flamengo está organizado, agora está com um treinador excelente. E eu não consegui ver, né? Assim, você critica a falta de profissionalismo, mas você não mostra onde é que ela está, né? A nossa gestão trouxe mais títulos do que qualquer outra na história, a nossa gestão está super bem avaliada, a nossa gestão colocou o clube super bem no ponto de vista social. O clube social estava muito abandonado, eram 300 pessoas frequentando o Flamengo por dia, hoje são 3.000 pessoas frequentando o Flamengo, né? O Flamengo hoje em dia tem 4 restaurantes, 16 pontos de alimentação, o sócio está feliz. Quando você anda pelo clube, os caras só agradecem. Poxa, obrigado, agradece ao presidente Landim, agradece a gestão aí, que o clube está arrumado, o clube está bonito, o clube está bem cuidado, né? Do ponto de vista da infraestrutura, nós vamos fazer o nosso estádio e nós vamos ter um ganho esportivo enorme. Porque assim, o Flamengo joga no Maracanã e o Maracanã é um espaço, um campo neutro. E o nosso estádio não, o nosso estádio vai ser um caldeirão, nosso estádio vai ser importantíssimo para ampliar ainda mais as nossas vitórias. Todo mundo que vem para o Maracanã fica muito tranquilo, mas no nosso estádio não, nosso estádio vai ser um caldeirão que a nação merece. E eu vou botar ele de pé. Maurício, mais 1 minuto para sua tréplica. Bom, eu lamento o que estou ouvindo, porque quando você pergunta à nação rubro-negra, o reconhecimento é pela base que foi criada. E eu não tenho compromisso com o erro. Eu estou falando que na gestão de 2025, nós vamos fazer um Flamengo totalmente profissional. Podem cobrar, não vai ser o Flamengo de hoje. O Flamengo que gasta mal, que paga multa de contrato de treinador, que desperdiça muito dinheiro e que não tem a mesma condição de vitória. É lamentável você ver um campeonato estadual e o presidente ser vaiado pela torcida. É lamentável você ver a taça ir para o BOP, né, da Copa do Brasil e não ir para o gramado, não ir para a nação. Isso é a gestão atual. É por isso que eu sou contra, é por isso que eu vou fazer um Flamengo maior. MGM Flamengo, entre nas nossas redes. Terceira pergunta dessa nossa primeira rodada. O tema nesse terceiro bloco é futebol. Quem pergunta agora é Maurício de Matos, ao candidato Luiz Eduardo Batista. O BAP, não existe torcedor de primeira e segunda linha. Você equivocou aí na sua fala. A nação é a maior condição do Flamengo ser o que é. É a nação que faz o Flamengo gigante, que faz o Flamengo grande. O Duche diz que não vai profissionalizar 100%. Você se cerca de amadores para vender o profissionalismo. Afinal de contas, a tua gestão vai ser profissional ou todos esses amadores que você diz que vai estar lá não vão interferir? E você sendo o pai do conselhinho, qual é a credibilidade que você passa para a nação que a sua gestão vai ser profissional? Bom, o pai do conselhinho é o presidente atual, que a caneta dele é que definiu isso. Então, isso aí é simples de responder. Eu, em momento nenhum, falei que tem torcedor de primeira ou de segunda. É um equívoco seu. Sobre os dirigentes que você diz que são amadores, está no Estatuto do Flamengo, que você conhece, que você fez parte esse tempo todo. Você tem que ter vice-presidente do Conselho Diretor, que são amadores. O que eu pretendo fazer é transformar este conselho, no primeiro momento, em um conselho consultivo, como se fosse um conselho de administração de uma grande empresa, e essas pessoas não terão influência no dia a dia, que é esse o maior problema do amadorismo que a gente enfrenta. Então, hoje no Flamengo, quem diz que a gente tem uma estrutura moderna, igual dos clubes europeus, isso é uma piada de mau gosto, isso é uma mentira descarada. Não tem nenhum dos 30 maiores clubes do planeta que tenham um vice-presidente amador cuidando do futebol, que tem esse jeitinho amador de que, não deixa o cara sozinho. Isso aí é inaceitável, não tem nada disso. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Esse profissional vai ser responsável pela forma como a gente joga. Isso aí foi uma cutucada no Braz, hein? Vamos ter processos que nós não temos hoje, nós vamos ter planejamento para o ano seguinte. Eu te garanto que em 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Se não houver um planejamento adequado, esquece, não vai acontecer. O que pode acontecer é você acabar contratando mais jogadores
tardiamente, diferentemente de concorrentes nossos que fizeram planejamentos muito melhores do que os nossos, aprenderam com a gente há 4 anos atrás e hoje estão trabalhando de uma maneira muito mais profissional, muito melhor e muito mais ajustada que a gente. Basta olhar o Botafogo. Pode seguir agora também, Maurício. Bom, BAP, olhar o Botafogo não. Eu quero olhar o Flamengo, eu quero olhar o profissionalismo no Flamengo. Eu tenho dúvida se você vai comandar o Flamengo de São Paulo remotamente ou se você vai estar lá no dia a dia. Tenho dúvida também dos teus ditos vice-presidentes, que são pessoas que vão interferir no dia a dia da gestão do futebol, porque você utiliza sempre como muleta, enquanto nós falamos sempre. No nosso caso, vai ser totalmente profissional. O dirigente amador vai estar num conselho de administração para determinar a condição de metodologia e fazer as cobranças necessárias para todos os certames, futebol, esportes olímpicos, para tudo, marketing, né? Queremos realmente fazer um Flamengo maior, um Flamengo mais forte. Com isso, BAP, a gente faz realmente profissional, não são com os amadores. Nós temos grandes nomes, mas vamos manter esses nomes no conselho de administração e não influenciando no dia a dia. É estatutário, precisamos ter vice, mas os maiores times do mundo trabalham só com os profissionais. E nós vamos trabalhar, sim, com metodologia e cobrança. E aí o dirigente amador se faz necessário, porque é estatutário. Mas o profissional é que vai ter a condição de decisão, a condição de levar para os jogadores do Flamengo as melhores práticas e as melhores condições. Utilizamos sempre metodologias que hoje a gente já não vê mais, que não foram renovados no contrato, e vamos buscar metodologias novas. Mas isso, eu convido você, entra no MGM Flamengo e entra no PDG de futebol. E convido mais, entra no do Rodrigo Dusch, entra no do BAP e veja realmente a condição que cada chapa apresenta. Você vai ver o que é realmente um planejamento para o futebol na chapa 2, na nossa chapa. Mais 1 minuto, BAP. Vamos lá. Maurício, eu acho que é mais ou menos uma coisa óbvia que eu vou morar no Rio. Eu eleito, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu tenho casa no Rio de Janeiro, tenho casa em Teresópolis. Vou morar no Rio de Janeiro. 2, sobre amadorismo, está no Estatuto do Flamengo que você tem que ter algumas pessoas que trabalham pro bono para o clube. O presidente do clube e os vice-presidentes do conselho diretor. Os demais serão absolutamente profissionais, que não reste dúvida sobre isso. Quando você fala de que vai ter amador, não vai ter amador, eu acabei me confundindo aqui. Eu sugiro que você que está em casa dê uma olhada no programa dele, porque olhando no programa dele você vai ter uma chance de entender um pouco melhor o que ele quis dizer aqui. Agora, o que nós não vamos ter é esse modelo híbrido, esse modelo de mais ou menos, não pode deixar ninguém solto, tal, vamos ver como é que fica, tal, para ter influência de quem está fora do meio, dando palpite no futebol. Não vai ter conselhinho e não vai ter ninguém amador dando palpite em absolutamente nada no futebol. Bom, BAP, tem uma coisa que me incomoda muito no discurso que vem sendo feito aí, é que a gente sabe da importância esportiva de um estádio novo, né? Assim, quando foi construído o Maracanã, ele foi construído como um estádio neutro. Ele é um campo neutro, um campo FIFA. Né? A torcida fica distante e não tem aquele sensação de caldeirão. Mas a sua equipe, né, o Rodrigo Tostes, Flávio Willemann, se retiraram da votação e não votaram a favor do nosso estádio. Foi uma vitória estrondante, mas eu quero entender como é que você acha que essas pessoas que estão com você vão fazer esse estádio para melhorar o nosso desempenho esportivo no futebol, se eles saem e se eles, no fundo, são contra. Bom, vamos lá, Só ajustar ali? Agora sim, por favor. Vamos lá, nação. Nós somos absolutamente favoráveis ao estádio do Flamengo. Eu tenho dito isso de forma reiterada e você, Rodrigo, e o presidente vivem dizendo que nós não apoiamos. O que acontece é que, do nosso ponto de vista, profissionalismo seria você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho um estudo de viabilidade econômica que, de alguma maneira, vai garantir esse estádio que todos nós queremos, que é esse caldeirão, com que a gente concorda, com que seja um estádio para 70, 80 mil pessoas, que a gente não perca espaços, como acontece com o Maracanã hoje, que a gente possa realmente fazer o estádio ser um diferencial para o Flamengo. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer.
Não é possível que esse estádio comprometa a performance esportiva do Clube de Regatas do Flamengo, que na gestão de vocês já está comprometida nos últimos 2 anos. Nós estamos ficando para trás, sim. Você fala do filme que aconteceu lá para trás, mas você não explica exatamente como é que nós vamos dar esse salto agora para frente. Nós temos um plano para isso. 2, se o dinheiro que vocês falam que vão vir de naming rights, de venda de cadeiras, não acontecerem ou não acontecerem no montante que vocês esperam, como é que vocês esperam que o Flamengo não vire uma SAF nas mãos de vocês? O presidente só falava disso, nós estivemos juntos na Alemanha, ele só queria entender como é que era o modelo do Bayern, ele falava internamente nessa possibilidade, ele falou para grupos de apoio sobre isso, ele falou no Conselho Deliberativo sobre isso, e agora somos nós que não queremos o estádio. Em depoimento dele, no dia 27 de maio desse ano, ele mesmo disse que achava que o estádio não era viável. Alguma coisa aconteceu entre 27 de maio e o início de julho que foi tratado como uma oportunidade. Os demais sócios e a nação só precisam saber qual é esse estudo de viabilidade econômica para que nós fiquemos tranquilos em relação ao nosso estádio, que todos queremos. 2 minutos agora também para o senhor Dunche. Bap, a gente pegou o Flamengo com 500 milhões de reais e trouxemos para 1,370 bilhão, né? A gente pegou a dívida de 500 milhões de reais e praticamente zerou. A gente sabe trabalhar, Bap, a gente sabe fazer. A gente vai fazer esse estádio sem comprometer o desempenho esportivo do Flamengo. A gente tem já, está lá na minha rede social, quem quiser acessa. A gente tem lá explicando o que a gente vai fazer. O naming rights, que a gente tem o potencial construtivo, que o prefeito, inclusive, vai lá na Gávea esses próximos dias apresentar o projeto. Uma das coisas que mudou é mais para 500, 600 milhões de reais de potencial construtivo. Esse dinheiro não existia em maio, se é que o presidente falou alguma coisa, eu não sei, porque de você eu tenho dúvida de acreditar, mas a verdade é que de lá para cá teve essa mudança. Além do mais, vocês estão aqui para vender o medo para as pessoas. E nós acreditamos na força do Flamengo. A gente está trabalhando o Flamengo, né? A gente sabe da força do Flamengo. A gente sabe como a gente pode conseguir coisas para o Flamengo. A gente trouxe o terreno, a gente trouxe o Maracanã. Cara, o Maracanã é uma loucura. Você imaginar que um clube ia pegar o Maracanã anos atrás, as pessoas não confiavam nos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Hoje confiaram no Flamengo. O Flamengo pegou o Maracanã. Então, assim, a gente vai fazer o estádio, a gente tem o naming rights, a gente tem diversas receitas, a gente está tudo no nosso site lá. É questão de ativação com o torcedor, cadeira cativa, camarote, alimentos e bebidas, potencial construtivo. A gente acredita no Flamengo. O Flamengo é a maior torcida do mundo, gente. O Flamengo não é um clubezinho, não, de bairro. O Flamengo é a maior torcida do mundo e a gente sabe muito bem o que vai fazer. Acreditem no Flamengo, acreditem nessa gestão, né, que tem trabalhado tão bem pelo Flamengo e vai continuar. Não sou eu sozinho, como o Maurício falou, é um grupo, é uma equipe. Nós vamos continuar fazendo o Flamengo vencedor, o Flamengo maior, e esse estádio vai ficar de pé. 1 minuto, Bap. Bom, vamos lá. Para você que está em casa, Rodrigo aqui falou que o faturamento cresceu de 500 para 1.300. É verdade. Esse ano já vai ser 1.200. Vai cair o faturamento esse ano, Rodrigo Dunche. Vai cair o faturamento esse ano. Você falou que pegou uma dívida de 500, praticamente zerou. A dívida para você que está em casa e que vai sair no balancete do Flamengo já é de quase 450. Não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ser bem feita. Cuidado, torcedor rubro-negro. Cuidado para que não esteja sendo montado uma arapuca para transformar o Flamengo numa SAF daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Cuidado com o exemplo de São Paulo, que ficou 13 anos sem ter uma conquista esportiva relevante, e do Corinthians, que 12 era campeão da Libertadores e Mundial, e que hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem apenas em quem fala, instila o sonho sem mostrar como isso vai acontecer. Do seu tempo, candidato. Bom, galera, esse aí foi o debate. Eu tentei trazer os pontos mais relevantes. Teve um pouco de rusga ali, né? Troca de farpas e tal. E ego, né? Eu trouxe aí assuntos sobre o sócio-torcedor, sobre a torcida fora do Brasil, estádio e gestão de futebol, né? Que é as conquistas, etc. Espero
Espero que tenha pego um apanhado, porque teve muita coisa desnecessária. Se você for ver o debate todo, teve 2 horas e teve muita encheção de linguiça. Beleza? Escreve nos comentários aí quem você acha que se saiu melhor no debate, quem tem as melhores propostas. Eu tenho, para mim, assim, minha opinião, tá? Fiquem à vontade se quiserem discordar, que assim, o que mais teve equilíbrio ali para falar sobre o assunto Flamengo, entendeu? Foi o Dunche. Não quer dizer que seja meu candidato favorito, mas nesse debate aí eu achei que ele saiu um pouco melhor, entendeu? Ele não pensou só em atacar. Tudo bem que ele é o atual governo, né? Então o resto é a oposição que está tentando entrar. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam do debate. Quem seria o candidato que vocês acham melhor atualmente. E não esquece de deixar aquele like, valeu? Se inscreve no canal se não for inscrito. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição. Se vocês quiserem ficar 2 horas vendo o debate lá, tem outros assuntos, obviamente. Tá? E é isso. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.